Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre sua vida. Bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa Escola de Sabedoria, a escola dominical da Igreja de Cristo no Jardim Bela Vista, inteiramente online aqui no nosso canal no YouTube. Aqui é o pastor Ale Rocha e hoje temos a imensa alegria de começarmos uma parte muito importante do nosso curso, o livro de Apocalipse. Vale a pena sempre ressaltar que aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo aqui no YouTube, temos os links para todas as aulas anteriores. Se você perdeu, corre lá. Outra coisa, abaixo desses links tem dois links importantes. O link do nosso grupo privado de WhatsApp, que nós compartilhamos os materiais aqui que nós usamos aqui nas aulas. Exemplo, os slides, nós sempre mandamos a cada semana o slide da aula anterior. E também um link para que você possa acessar todas as nossas redes sociais. Lembrando também, não esqueça aqui embaixo, em algum lugar, de se inscrever no nosso canal, de marcar aquele sininho e compartilhe sem moderação. Combinados? Vamos para a aula? O que você precisa para ela? Precisa ter visto as aulas anteriores, de uma Bíblia, de uma caneta, de um papel e anote tudo. E assim nós iremos prosseguir na aula. Vamos então para ela? Pois bem, bem-vindos a Apocalipse capítulo 6. Eu gostaria de ressaltar com vocês algumas considerações. Primeira, nós iremos estudar a partir de uma visão que eu chamo de a mais aceita, ou a mais comumeiramente aceita, que é a visão da igreja, a visão chamada pré-tribulacionista, que acreditam que a igreja ela não participará daquilo que é chamado da grande tribulação, que é uma sucessão de acontecimentos catastróficos de ordem mundial que irão culminar com a volta de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo, ela neste mundo se dará para o momento da guerra, do grande Armagedon, mas antes disso acreditam-se, conforme profetizado no livro de Tessalonicenses, que Cristo virá sobre as nuvens e então dará ordem e os seus anjos irá recolher a igreja. Chamamos de igreja as pessoas salvas, segundo a ordem dada, primeiro os que morreram em Cristo e depois os que estiverem em Cristo e vivos durante esse período. Pois bem, nós iremos trabalhar neste primeiro parte do curso com a visão pré-tribulacionista. Então acredita-se que a igreja será arrebatada. Então todos os eventos que você viu, cito, capítulo 5 de Apocalipse, quando você vê que diante do trono há reunido um grande número de pessoas de todos os povos, línguas e nações, entende-se então que ali são salvos. Uma vez que a igreja e o Espírito Santo são retirados da terra, então começa-se a acontecer uma sucessão de eventos que nós iremos ver a partir de então. Porém, existe uma outra visão, que é a visão tribulacionista, que acredita que tudo isso que já estamos passando já faz parte da grande tribulação ou dos princípios das dores, né? E que a igreja irá viver esse período tribulacionista. O argumento desse grupo de pessoas é extremamente bom. Exemplo disso é quando fala-se que foi dado poder a um dos cavaleiros do Apocalipse, iremos ver daqui a pouco, para que matasse um grande número, né, da população mundial. Imagina você que hoje o nosso mundo está entre 7 para 8 bilhões de pessoas. Quando falamos que mata 1/3 da população, nós estamos falando de mais de 2 bilhões de pessoas que
que podem morrer em um desses eventos. E acredita-se em estudos que, por exemplo, o número de pessoas que passam fome é algo nesse nível. Mas vamos de forma paulatina. Ok? Vamos nos situar? Nós já estamos aqui, já passamos por 5 capítulos no livro de Apocalipse. O primeiro deles, João tem uma visão, depois é apresentado detalhes dessa visão celestial, uma visão do céu, uma visão no céu. Não se diz ainda se é corpo, se é espírito, se é sonho, mas ele tem uma visão. Nos capítulos 2 e 3, ele recebe uma ordem, ele recebe uma chamada para que então que ele possa escrever ou ele possa redigir cartas que foram encaminhadas e direcionadas pelo próprio Cristo glorificado às igrejas que podem ser, conforme nós estudamos, igrejas físicas da época de João, igrejas que existiam como existiram historicamente na época de João, ou a representatividade da igreja ao longo da história. A partir de então chegamos no capítulo 4 e no capítulo 5, onde nos é apresentado algumas figuras bem interessantes. 24 anciãos, 4 seres viventes, anjos, né? E aí nos é apresentado figuras bastante representativas. E agora nós chegamos então no capítulo 6. O momento em que leva o capítulo 6 é um momento muito interessante, que é aquele momento em que é apresentado o livro. Esse livro ele não é o livro da vida, ele é, podemos dizer e nominá-lo como sendo o livro dos desígnios de Deus, ou o livro da ira de Deus. Sabe-se então que ele é no formato de pergaminho, de um rolo, e que ele está escrito por dentro e por fora, e que existem 7 travas que impedem que esse livro seja aberto, que são os 7 selos. A partir do capítulo 6, nós vamos então começar a abrir esses selos, e cada selo há uma sucessão de acontecimentos e de eventos que nós iremos estudar de forma bem paulatina. Acredito que consigamos estudar o capítulo 6 em uma aula. Se não for, sem problema nenhum. Voltamos aqui na próxima aula e concluímos o estudo do capítulo 6. Ok? Vamos então juntos? Tá bom. Lembrando, João, ele inicia a descrição da primeira metade da 100ª semana de Daniel. Isso está descrito lá no livro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Nós estamos então sugerindo que esses primeiros a semana de número 70, de Daniel, é um período de 7 anos da tribulação. Nós sabemos que aqui o cordeiro ele pega o livro que está selado, né? Como disse, ele está totalmente lacrado. E esse livro, conforme já falamos e descrevemos para vocês, ele é a representação da autoridade do Cordeiro sobre os eventos que aconteceram e sobre também todo o mundo. Lembramos que ele é digno de abrir o livro e ele é digno de desatar os selos. A cada selo que se abre no céu, algo importante acontece na terra. Certifique-se de comparar esses selos com o que Cristo ensina sobre os fins dos tempos no capítulo 24 do livro de Mateus. Vamos ver lá sobre a referência de Daniel 9, versículo 27. Deixa eu ler aqui na minha Bíblia. No versículo 24 ele fala, olha, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade santa. Tá? Quando fala 70 semanas, queridos, é um período de 1 ano e meio, tá? Aproximadamente. 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará o fim ao sacrifício e à oferta,
e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Então, todo o capítulo 9 do livro de Daniel fala sobre essa questão de semanas. Então, lembramos que tanto parte do livro de Daniel, parte do livro de Ezequiel e o próprio livro de Apocalipse, ele usa uma coisa que os estudiosos chamam-se de linguagem apocalíptica. O que quer dizer isso? É um estilo de linguagem que utiliza simbolismos para descrever verdades espirituais incompreensíveis para qualquer pessoa. Então, quando nós estamos falando de semanas ou de épocas, nós estamos falando de uma faixa de tempo. E aqui nós estamos dizendo que esse período ele está se iniciando, está se abrindo. Sabemos apenas que é um período de juízo determinado por Deus e de juízo de Deus, mas não caia no erro de estudo, de achar que Deus ele é o Deus carrasco, ele é Deus vingativo. Lembra-se daquela frase, daquela máxima que eu sempre falo. A misericórdia de Deus precede o seu juízo. Então, antes de Deus agir com justiça, ele age com misericórdia. Porém, quando vem o juízo de Deus, o juízo dele é sem misericórdia. Então, o ser humano, a raça humana, ela terá todo o tempo, todos os recursos e toda a possibilidade de se converterem dos seus maus caminhos para Deus. O fato de Deus decretar o juízo não quer dizer que lhe faltaram tempo, quer dizer que eles escolheram não servir a Deus, não servir ao Senhor. Tá? Continuando. O primeiro selo, então, será aberto. Eu vou acompanhar com vocês aqui em algumas passagens da Bíblia, porém é importante que você, até a próxima semana, se você não está ali no nosso grupo privado de WhatsApp, é importante que você então anote, né, as referências que nós iremos citar e que você então possa ler paralelo a isso, fortalecendo, ampliando o seu estudo. O primeiro selo. Apocalipse capítulo 6, versos de número 1 e 2, diz assim: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavaleiro branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Uma das coisas que nós precisamos entender é que aqui realmente vamos aprender a respeito de uma linguagem essencialmente simbólica, mas conseguimos sim interpretar o texto, tá? O primeiro selo abre e nos é apresentado o primeiro cavalo, o cavalo e o cavaleiro branco, tá? E aqui nós escrevemos como sendo o anticristo assumindo o poder. Cada um dos seres viventes que estão diante do trono chama em voz alta o cavalo e o cavaleiro com a palavra de comando: vem! Ou, conforme lemos na versão NVI, venha! Lembrando que existem 4 seres viventes e os seus aspectos como o de homem, como o de águia, como um de um novilho e como o de um leão. Estão lembrados? Tá? Essa referência dos 4 seres viventes está no capítulo 4, versos de 6 a 11 do livro de Apocalipse. O primeiro cavalo é branco e o seu cavaleiro recebe um arco e uma coroa. Não podemos confundir esta cena com a descrita em Apocalipse 19:11. Dá uma lidinha lá. Em que Cristo cavalga em vitória. Muitas pessoas elas acham que o cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, ela é uma representação da pessoa de Cristo. Não. Nessa passagem, o cavaleiro é o anticristo, o falso Cristo,
que inicia sua conquista do mundo. Então nós estamos aqui entendendo que haverá uma pessoa ou uma entidade ou uma pessoa e entidade em que ela terá uma influência sobre todo mundo. O fato dele receber um arco, mas não flechas, indica que ele conquista as nações de forma pacífica. Abre-se o caminho para o momento e o movimento triunfal do anticristo após o arrebatamento da igreja. Lembra que eu disse que nós estamos estudando a partir de uma perspectiva pós-tribulacionista, né? Pré-tribulacionista, ou seja, que a igreja será arrebatada antes da tribulação, e que há também uma ação coordenada de nações e de reinos que entendemos ser, pela quantidade de nações e pela importância dessas nações no mundo, a respeito do continente europeu, visto que a América do Norte, por exemplo, temos apenas três países, e a América Latina, a América do Sul, ela não tem esse grau de importância política, ou até então, política e econômica, de uma forma de governo, né, na economia mundial. Dá-se ver os principais países econômicos do mundo. Todos eles, a não ser Estados Unidos e alguns da Ásia, estão ali na Europa. Então, entendemos com isso que o anticristo ele vai unir a Europa e fará um pacto com os judeus e reinará uma falsa paz temporária. E você pode ver essa referência em 1 Tessalonicenses 5, dos versos 2 a 3. Essa passagem faz paralelo com Mateus 24, 5 e cumpre a profecia de Cristo relatada em João capítulo 5, verso 43. E mais uma vez, anote aí e dê uma olhadinha nos seus estudos, em casa. É uma aula, né? É uma parceria de aula, tá? Quanto a isso, então, entramos na segunda parte. Então, entenda, cada selo ele é uma sequência que leva ao outro selo. Cada selo que é aberta, uma série de acontecimentos acontecem na Terra. O primeiro selo é aberto e nos é apresentado um cavalo branco, um cavaleiro. E então esse cavaleiro tem um arco. Esse arco está empunhado, mas ele não é dito que ele usa o arco. E há também uma coroa. Que nos apresenta que essa figura terá uma representatividade ou uma posição de governo. O segundo selo então é aberto, e isso está citado aqui no capítulo de número 6, nos versos de número 3 e 4, que diz: Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, nota-se mais uma evidência que o cavaleiro branco do primeiro selo não é Cristo, mas o anticristo. Está na evidência do versos 1 e do verso 3. O Cordeiro abre os selos. Então, e aí acontece algo na terra. Verso 3. O Cordeiro, que é Cristo, abre o selo, e então acontece algo na terra. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem! Então saiu outro cavaleiro, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Então aqui temos mais uma questão de símbolo. Cor vermelha, né? O cavaleiro é vermelho, é dado o poder de tirar a paz, os homens se matam e é dado na mão dele uma grande espada. Não associe com algumas questões como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tá? Não é isso.
A paz mundial pregada pelo cavaleiro vestido de branco, que unirá os governos, principais governos do mundo, em nome de uma aliança pacífica, isso não vai durar muito tempo, tá? E isso vai o quê? Vai culminar em guerra, guerras terríveis. Enquanto os homens dizem que estão em paz e em segurança, tá? Isso faz paralelo com Mateus capítulo 24, dos versos 6 e 7. Associa-se a cor vermelho ao medo da carnificina. Em Apocalipse temos algumas figuras que também têm essa mesma associação com a cor vermelha, como a cor vermelha da guerra, que acabamos de ler, o dragão vermelho de Apocalipse 12, verso 3, a besta escarlate de Apocalipse 17, verso 3. Veja que Deus deu autoridade ao anticristo para acabar com a paz na terra, e isso faz parte do plano divino. O anticristo troca o seu arco sem flechas por uma grande espada, e os homens começam a matar uns aos outros. Isso indica com clareza que os métodos de acordos internacionais e diplomáticos não trarão paz duradoura. Um grifo pessoal: hoje já vemos uma grande corrente mundial de pessoas ditas de influência que estão apregoando essa mesma vida pacífica de desarmamento. Não estou dizendo que sou a favor, de paz, né? de que nada pode confrontar ou afrontar o homem no seu estado, em nome de uma felicidade. Então já notamos já todo um plano de fundo construído para esse momento, tá? Então estamos também aqui vendo que haverá uma guerra de ordem mundial. Os homens, não diz que a nação contra a nação, diz que os homens, eles matarão uns aos outros. Então o segundo cavaleiro, o segundo selo foi aberto, e aqui nós conhecemos a figura representativa da guerra. Então, primeiro, um governante de ordem mundial que, em nome de uma paz, ele age de uma forma enganosa, tirando a paz. A falta de paz colocará na vida dos homens uma inimizade ou uma disposição de atacarem ou de guerrearem uns com os outros, e isso vai culminar numa grande guerra, e essa guerra entre os homens matarão muitos, eles se matarão, eles matarão uns aos outros. O terceiro selo então é aberto, capítulo 6, versos de números 5 e 6, que diz assim: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavaleiro preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia a voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Tá? Então, olha como eu digo para vocês que é uma sucessão. O governo mundial, a falta de paz, a guerra e a consequência da guerra. A fome e a guerra andam juntos. Basta abrirmos os livros de história e vermos o que aconteceu, por exemplo, pós Primeira Guerra e pós Segunda Guerra Mundial. Veja também o que está relatado em Mateus 24, 7. A cor preta faz pensar em fome. Veja Jeremias 14, versos 1 e verso 2. E Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 10. O cavaleiro, ainda o anticristo, segura uma balança na mão, o que indica que seu governo estabelecerá racionamento de alimento. Uma medida de trigo custava cerca de 1/4 de centavo,
e o trabalhador recebia 1 centavo por dia de trabalho. Pensa nisso. O trabalho, né, o trabalho de um dia é o equivale a uma ração de comida. Então haverá racionamento de comida, haverá controle de comida, controle de acesso aos mercados. Então tudo isso nós estamos falando de âmbito mundial, tá? Em outras palavras, o alimento será tão escasso que a pessoa precisará trabalhar um dia inteiro para comprar apenas 250 gramas de grão. Todavia, observe que há escassez, que há escassez de azeite. Observe que não há escassez de azeite nem de vinho para os ricos. O rico ficará cada vez mais rico e usufrui dos luxos, e o pobre fica cada vez mais pobre, que mal consegue se alimentar. Então, por mais que a gente apregoa uma questão de igualdade social, uma questão de justiça social, e devemos fazê-lo, por mais que a igreja tenha uma responsabilidade social diante das pessoas, das comunidades que a cercam, uma perspectiva apocalíptica que não sabemos quando, nos remete a um futuro extremamente hostil, e que de todas as políticas que possam ser empregadas, elas serão frustradas. As bodas do Cordeiro sucedem que os planos humanos, ou o plano e a sabedoria humana para gerir a terra e tentar fazer da terra um lugar, um paraíso, será plenamente frustrado. Lembra que o ser humano foi expulso do paraíso por causa do seu pecado, e Deus liberou ali uma palavra para Adão dizendo: Adão, maldita é a terra por tua causa, por causa do teu pecado. Então Deus irá julgar o pecado, ele irá julgar o homem, e ele irá julgar o mundo, que é a morada do homem, a qual está sobre a administração do homem. Então toda pregação de qualquer pregador, pastor, estudioso, que tenta nos seduzir, imaginando que nesse mundo nós poderemos viver de uma forma ad eterna, delícias, como que se pela nossa própria razão, escolha, sabedoria ou trabalho, nós iremos fazer desse mundo um mundo de paz, um mundo onde nós iremos desfrutar de um pedaço do céu, no sentido de não sofrimento, no sentido de segurança, de estabilidade, de sabedoria, sem enfermidades. Isso é antibíblico e contrário à revelação bíblica. Tá? Até porque Deus não permitiria que nós depositássemos a nossa esperança no mundo no qual ele deseja destruir e irá, e que nossa esperança e o nosso ardente desejo esteja em um céu que está sendo preparado, ou que pela perspectiva de Deus já está preparado para cada um de nós. Continuemos. Isso indica que fracassarão, como disse, todos os métodos usados pelo homem para suprir mesmo as necessidades básicas da vida. Vale a pena registrar que o grão, o azeite e o vinho eram os principais produtos de Israel, conforme está em Oséias 2:8. O anticristo quererá proteger os tesouros israelitas, já que fará um acordo com ele. Então entendemos que desde o momento em que os judeus declinaram da história bíblica ou da história de Deus, ali quando eles rejeitaram o testemunho de Cristo, há então algo de proeminência, de destaque, de protagonismo reservado para eles, e que agora nos é apresentado. Tá? Continuando.
O quarto selo, capítulo 6, versos 7 e 8, que diz assim: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, fome, pragas e por meio dos animais selvagens da terra. A palavra amarelo sugere a cor de um leproso. Veja lá em Levítico, capítulo 13, verso 49. E o Hades a segue. Hades, ou Sheol, biblicamente é chamado de o mundo dos mortos, segundo a cultura bíblica do Antigo Testamento, o lugar aonde as almas são enviadas. A morte reivindica o corpo e o Hades, a alma. Deus dá-lhe autoridade para matar um quarto da população da terra. Lembra que todos esses burburinhos, aconteceu uma tragédia em tal lugar, aconteceu uma tragédia em tal lugar, será o fim do mundo? Todos os eventos apocalípticos ou os eventos do fim do mundo, eles são de escala global. Tanto quanto a tribulação, que seria um momento de dor, quanto o princípio das dores, que são alguns eventos que irão culminar com o arrebatamento da igreja. Um exemplo possível, não queremos forçar e nem afirmar, é uma pandemia como é o coronavírus de ordem mundial. As nações estão sofrendo, o mundo está sofrendo com essa pandemia. Então sim, o coronavírus é um evento apocalíptico, pode ser um evento pré-arrebatamento. Sim, pode. Todas as características que sim, tá? Deus dá-lhe autoridade para matar um quarto da população da terra. Para isso serão usados 4 métodos: a espada, ou seja, violência e guerra, a fome e feras. A natureza, ela assumirá o comando quando a civilização cair. Forte isso, né? Depois dá uma lidinha lá em Ezequiel 14, 21 e faça um paralelo, uma comparação entre dois textos, tá bom? Até as feras estarão famintas e atacarão os seres humanos. Pode ser feras animais, como por exemplo, vai que João enxergou algum tipo de carro militar, avião de guerra, não sabemos. Depois falarei sobre isso futuramente. Após o arrebatamento da igreja, um julgamento terrível aguarda o mundo que rejeitou a Cristo. Veja isso lá em Mateus 24, verso 7. Lembrando, olha para cá. O livro de Apocalipse, por mais que ele seja um livro que relata acontecimentos terríveis, acabamos de ler uma passagem que diz que é dado poder para que um quarto da população seja morta por meio de guerra. Se fosse hoje, seriam mais de 2 bilhões de pessoas. Nós que vivemos no Brasil, 200 milhões, 200 e pouco milhões de pessoas, seria um poder de que 10 Brasis fossem mortos. Nós estamos entendendo aqui que, na verdade, o livro de Apocalipse ele é um livro de esperança. E ele é dado à igreja no final do 1º século, início do século 2, e é um período muito difícil. Os primeiros 300 anos da igreja foram um período muito difícil de perseguição, de violência, perigos de morte real. Então esse livro vem para dizer para a igreja: olha, igreja, tudo isso que você está passando, isso vai ter um prêmio, isso vai ter uma recompensa. O homem ele pode matar até mesmo o seu corpo, mas existe um prêmio separado, reservado para você. Então é um livro de esperança. E aqui nós estamos vendo que terríveis acontecimentos virão à face da terra, mas acima de tudo, a gente nessa visão pré-tribulacionista,
nós estamos vendo a misericórdia de Deus preservando uma igreja de tudo isso, tá? Sigamos. O quinto selo é aberto. Capítulo 6, versos de 9 a 11, diz assim. Perdão. Quando ele abriu o quinto selo, viu que agora 4 seres viventes, 4 selos, não tem mais a figura deles. Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. Tremendo esse texto, gente. Os sacerdotes do Antigo Testamento derramavam o sangue do sacrifício à base do altar. Veja lá em Levítico 4:7. Nessa passagem, as testemunhas, as almas dos mártires abaixo, na beira do altar celestial, já que o seu sangue diz respeito à vida ou à alma. Ainda não foram vingados os assassinatos deles. Esses santos martirizados oram por vingança. Veja Salmo 74, dos versos 9 a 19, Salmo 79, verso 5 e Salmo 94, versos 3 e 4. Nessa era, realmente recomendava-se que os santos orassem por seus perseguidores. Cristo, Estevão e Paulo fizeram isso. Oraram pedindo o quê? Lembra lá do texto? Coisas bem diferentes disso. Todavia, esse será um tempo de julgamento em que Deus responderá às orações por libertação e por vingança feitas por seu povo. Afinal, Deus está julgando o mundo enquanto eles oram. Portanto, a oração deles está de acordo com a vontade do Senhor, e isso faz um paralelo em Mateus 24:9. O que nós queremos dizer com isso? A figura de Cristo na cruz pregado, dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, orando pelos seus perseguidores, por aqueles que o matavam. Essa mesma atitude sendo vista no diácono Estevão, no livro de Atos, capítulo 7, nós enxergamos ali um perfil de um cristianismo sacrificial. Como ali Estevão diz ali, né? Senhor, que não lhe sejam imputados esse pecado. Porém, nós precisamos entender que o servo de Deus, o Filho de Deus, ele sempre está em de acordo com a vontade de Deus. E o que nós estamos dizendo é que o próprio Cristo fala isso, né? Desde o sangue do Abel, o justo Abel, o primeiro assassinato que houve no mundo, quando seu irmão o matou, Caim matou Abel. E ele fala que até o último sangue dos profetas, Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, diz que dentro do próprio templo, diz que nenhum do sangue de um justo ficará impune. E aqui nós estamos vendo a alma dos mártires. O que são os mártires, queridos irmãos? Não são qualquer pessoa que tenha morrido acreditando em Jesus. Nós aqui estamos vendo um grupo de pessoas muito especiais, pessoas que deram a sua vida por Cristo e pelo testemunho da sua palavra. Essas pessoas estarão no céu e essas pessoas estarão clamando diante do trono, dizendo: até quando o nosso sangue não será justificado? A gente tem que abrir mais 2 pontos. A primeira, a teoria de que não existe consciência no céu da vida terrena. Primeiro, Cristo, Cordeiro de Deus, está no céu, está sendo exaltado. Exaltado por causa de quê? Exaltado por causa de alguma coisa que ele fez aqui na terra. Sendo assim, os feitos da terra deram ao Cordeiro a honra e a glória que ele está recebendo, a recompensa no céu. Então, nota também que esse Cordeiro,
que está ali no céu, ele está com marcas como tendo sido morto. E ele foi morto e sacrificado aqui na terra. Então, outra questão também muito interessante. Nota-se também que as pessoas estavam no céu por causa do testemunho que eles tinham dado aqui na terra. Então, outra questão também muito interessante. Então, nota-se que havia sim uma questão muito relacionada aos eventos da terra que irão proporcionar um estilo de vida no céu, e agora os eventos do céu que irão impactar a terra. Então há sim uma clara consciência de tudo aquilo que está acontecendo aqui na terra, que está acontecendo no céu, mas isso a gente vai falar um pouco posteriormente com vocês. Tá bom? Vamos então continuar? Deus promete-lhe que responderá às suas orações, porém, mais irmãos morrerão antes que isso acontecer. Apocalipse 12, 11, 14 e 13, de 20, dos versos 4 a 5, registram a morte de outros irmãos. Moisés e Elias, por exemplo, estarão entre os mortos, duas testemunhas do Senhor que ainda ministram na terra, conforme os versos, capítulo 11, dos versos de 1 a 7. E também Apocalipse 24, capítulo 20, verso 4, indica que esses mártires do período da tribulação serão ressuscitados a fim de reinar durante o milênio. Então, é preciso, então, já entramos agora na questão da visão do reino, falaremos um pouco sobre isso posteriormente, mas aqui também há uma outra questão que os reformados falam que é os eleitos, né? De que o motivo pelo qual o juízo de Deus ele não age nesse mundo é por causa de que o Senhor está aguardando então que as almas daqueles que serão salvos sejam recolhidas. E é tremendo isso, queridos. O sexto selo, o que nós chamamos de o caos mundial, tá? Veja comigo o capítulo 6, dos versos 12 em diante. Diz assim: Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha em sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Essa passagem ela faz um paralelo de Lucas 21, dos versos 25 e 26. Você pode ver também Joel capítulo 2, dos versos 30 a 31, e Joel capítulo 3, verso 15, Isaías do capítulo 13, dos versos 9 a 10, 34, dos versos 2 a 4. Apocalipse menciona 3 terremotos. Aqui é o primeiro deles, que é mencionado no capítulo 6, verso 12. Mas também ele menciona outros terremotos, como no capítulo 11, verso 13, falaremos posteriormente, e no capítulo 16, versos 18 a 19, também falaremos posteriormente. Não há dúvida de que são terremotos reais, porém junto com eles virão perturbações na terra e no céu que amedrontarão os grandes e os pequenos. Nós estamos falando não de um fato isolado, de um terremoto numa região, de um meteoro que cai em uma outra região. Nós estamos falando de que os poderes, né, da natureza serão abalados. Eventos de sol, luas, estrelas, terremotos, fundamentos, que tudo isso vai acontecer em âmbito global. Tá? Alguns estudiosos acham que esses versículos descrevem os efeitos de um ataque atômico.
com o escurecimento do Sol, da Lua, o movimento de grandes massas à Terra, estrelas caindo do céu, podem ser bombas caindo, né, como se fosse uma grande guerra atômica, né? Pessoas que estão se escondendo debaixo de buraco, como se fossem, né, aqueles locais de proteção contra isso, né? Isso é possível, mas não é claro. No entanto, temos que fazer uma observação de que as pessoas se escondem de Cristo. Há uma consciência de que a ira do Cordeiro está sendo manifesta, né? E não algo promovido por uma questão de guerra atômica. O versículo 15 é uma descrição viva de como será a vida nos primeiros 3 anos e meio de tribulação. Os reinos serão revividos, a tendência atual em direção à democracia e ao nacionalismo mudará. Você pode ver isso no capítulo 16, versos de 12 a 14. O anticristo governará sobre os Estados Unidos da Europa, um governo mundial de várias nações. O Império Romano será revivido como uma série de reis subalternos que o seguem, né? Alguém que presida e outros que são também líderes de nações que o seguem. O militarismo será outra coisa característica pelo período, haverá comandantes nesse período. Então, estamos falando de questões sempre de ordem de âmbito mundial. Esse é o título romano que significa tributo militar. E está totalmente de acordo com o Império Romano revivido do Anticristo, né? Não é novamente Roma, mas é um tipo de Império Romano. A escravidão estará presente nesse período, conforme o capítulo 18, verso 13, e que escravos e até almas humanas estão entre as mercadorias da Babilônia. Grande riqueza coexistirá com muita miséria. E essa redistribuição das riquezas arruinará com a economia das nações. Assim, parece que o sexto selo envolve destruição física real no céu e na terra, como também o abalo dos sistemas econômico e político das nações. Tudo isso tornará mais fácil para o anticristo estender o seu governo. Dessa forma, as pessoas da terra saberão que Cristo envia seu julgamento, no entanto não receberão a ele. Elas preferirão antes se esconder nas pedras que na pedra ou na rocha que é Cristo. Esses 3 primeiros anos serão uma mera preparação para o último período da tribulação, que é conhecido como a cólera de Deus, conforme a passagem de Apocalipse de capítulo 11, verso 18, capítulo 12, verso 12, capítulo 14, verso 10 e capítulo 18, verso 3. Há uma pausa entre o sexto e o sétimo selos, bem como entre a sexta e a sétima trombeta, conforme capítulo 10 a capítulo 11, em que são apresentados 2 grupos de redimidos que se salvarão durante o período da tribulação. Veremos posteriormente. Em suma, o anticristo inicia sua carreira como um conquistador político pacífico, depois recorre à guerra e ao controle econômico para dominar as nações. O mundo rejeitou o príncipe da paz, Jesus Cristo. Por isso aceitará a falsa paz do anticristo. Tremendo, né, gente? Eita Deus! Graças ao Senhor, conseguimos aí finalizar mais um capítulo do livro de Apocalipse, capítulo 6. Conseguimos então, nesse primeiro momento, abrir 6 de 7 selos. Compreendemos que o primeiro selo trata-se do cavaleiro branco, o segundo do cavaleiro, e assim sucessivamente, cavaleiros amarelo, cavaleiro vermelho e cavaleiro preto. Guerra, fome, morte, né? Depois disso nos é apresentado outros 2 selos e diante deles acontecem abalos em todo o mundo, guerras e mortes sempre de âmbito mundial. E se você, vendo o capítulo 6, achou ele bastante terrível, né? Entenda-se que o
pior, imaginando numa situação de juízo, ainda está por vir quando abrirmos os 7 selos, que na verdade seria a questão das taças, mas veremos isso posteriormente. Certinho? Pessoal, muito bom, muito bom. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua parceria. É um prazer ter você aqui conosco no nosso curso Apocalipse, em nossa Escola de Sabedoria, a escola dominical aqui da ICJBV, a Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista, aqui em Aparecida de Goiânia. Aqui o pastor Ale Rocha, que temos junto com vocês caminhados nesse curso, e mais uma vez te convido, siga-nos em nossas redes sociais e fique por dentro de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa comunidade. Que Deus te abençoe e até a próxima!